Bom dia a todos. Bom dia aos encarnados e aos desencarnados aqui presentes também. Nós estamos em meio a muitos irmãos que vêm em busca de socorro, em busca de alívio, mas também vêm em busca de estudo. E é muito gratificante para mim sair da minha cidade natal, Araraquara, e retornar à cidade de Jaú, no qual trabalhei por 2 anos como professor, como educador, e agora convidado por amigos tão queridos, voltar à cidade agora numa missão onde eu possa levar um pouquinho do conhecimento da ciência, unido ao nosso querido Espiritismo, né? E quando chego a casa, sou muito bem recebido, com abraços cheios de amor, cheio de calor, de tantos amigos que também fazem parte do nosso grupo de estudos, que são os Estudantes da Luz, o grupo que iniciou os estudos durante a pandemia e só tem ampliado o número de amigos que compõem o grupo, né? E acrescentam muito nesses estudos. Como organizador do estudo, eu sempre comento, né? O pessoal me chama de professor, mas lá somos todos professores, que cada um coloca um pouquinho de si, um pouquinho de sua experiência, e eu sou apenas o cara de pau que organiza tudo. Então, na verdade, os ensinamentos mesmo vêm de cada um ali presente, né? Então a gente recebe aqui, mata a saudade, a gente vem 2, 3 vezes por ano e mata a saudade, né? Agora presencialmente, tá? Muito obrigado a todos pela presença e pelo carinho. Muito obrigado. E na manhã de hoje, para poder compor esse estudo também e trazer as experiências deste estudo que nós realizamos, sempre pautado nos livros de André Luiz e de Emmanuel. Esse é uma das últimas palestras que eu fiquei muito receoso em fazer, por trazer um pouco mais profundo o conhecimento espiritual e a lei de ação e reação, que nos traz tantas divergências corpóreas e espirituais, que trazem também a depressão, que trazem também a ansiedade. Então aqui é um composto dos estudos, física quântica também. Pô, mas eu não vou entender. Faz tempo que eu não fui sair da escola, e faz tempo que eu não estudo. Calma. Nós vamos entender aos poucos, com calma, e no final a gente vai entender a maior bandeira do Espiritismo, que é a reforma íntima. Então, essa primeira imagem que nós temos aqui, o universo, e trazendo fundo uma galáxia. E o tema, a ciência do amor de Deus. Tentar entender o que é o amor de Deus é uma ciência. Nós ainda, como seres que estamos engatinhando para poder entender o que é o mundo espiritual, muitos de nós somos surpreendidos ainda por fenômenos completamente naturais que vêm do plano espiritual. E nós chegamos agora na luz do Espiritismo trazendo todas as informações, todas as claridades do plano espiritual e que nos orienta também, como encarnados, a nossa vida, a nossa composição e principalmente a nossa fraternidade. E essa fraternidade começa simples e ignorantes como um átomo, como no qual fomos criados, e agora somos compelidos, constrangidos, todos nós, uma boa vontade de nos unir para a eternidade do Pai e para ceiar esse amor grande que o universo nos proporciona. Então, para a gente iniciar esse estudo fantástico, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Então, muitos dos meus alunos de 11 a 14 anos, inclusive alunos de cursinho pré-vestibular, cursos técnicos, muitos deles comentam: eu sou ateu. Mas você é ateu por quê? Porque eu não acredito que exista um ser, um velhinho, sentado num trono e julgando a cada um de nós aqui. Então eu não acredito, então eu sou ateu.
Só que ele comenta de ser ateu, não acreditar nessa cultura religiosa cristã que a gente recebeu do catolicismo para cá, só que ele é muito mais cristão que muita gente. É engraçado. Então aqui a gente vai colocar lado a lado ciência e religião. Primeiro, vamos entender o que Kardec perguntou e a resposta dos espíritos venerandos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é uma inteligência primeira, e a inteligência suprema é a causa primária, então, hoje em dia, com os estudos da física quântica, a gente pode entender e trocar a palavra Deus por energia. Faz mais sentido? Então, aquela criança, aquele adolescente ateu, quando ele é indagado, e se você trocar o ser, a imagem de Deus, por um velhinho, e começar a pensar que ele é uma energia? Aí muda, parece que vira uma chavinha. Bom, Deus é onipresente, está em todo lugar? Sim. E a energia está em todo lugar. É a inteligência suprema que com a energia você conduz ou você recebe e faz mover as coisas? Gera trabalho de movimentação? Sim. Então parece que faz mais sentido. Uma energia que toma conta de todo o universo. Nós temos as variações dessas energias. Então nós temos a energia elétrica, a energia luminosa, a energia de calor, a energia escura, a energia clara, fraca, forte, que compõe o universo. Então nós temos diversos fracionamentos que o homem está acabando entender por esse instante. Na nossa evolução, e vai vir muitas coisas ainda pela frente. Então a gente pode colocar isso aqui como a origem de tudo. Nós temos essa orientação da Bíblia. Porém, como nós temos visto no Espiritismo, a palavra ela é reta, só que a interpretação, isso não depende de quem colocou essa orientação para nós. Depende de quem recebe e de quem divulga. Então a Bíblia, se ela for lida de uma forma tão rasa, a gente não vai entender muita coisa. Vamos tentar traduzir para os dias de hoje e eu vou comprovar que através da ciência a Bíblia estava correta. Vamos lá. Em Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E a partir daí tudo foi criado. Nada demais, né? Parece assim algo inimaginável, né? Mas tudo faz sentido se a gente começar a observar pelo plano do Espiritismo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tá ótimo, então tudo foi criado. A terra estava informe, não tinha forma. Não tinha forma nenhuma. E vazia. Um nada, um vácuo. Se você observar o espaço, não tem gravidade, porque lá é um vácuo. As trevas cobriam o abismo, tudo escuro. E o Espírito de Deus, a gente pode imaginar uma energia maravilhosa ali. Pairava sobre as águas. Quando a gente observa um clarividente e pergunta para ele, como que você enxerga as energias? Ele enxerga as energias como se fosse o mar cheio de ondas. Os clarividentes, eu não sou clarividente para energia, eu sinto, mas eu não vejo. Então os clarividentes observam essa energia como se fosse aquela refração do asfalto quando está muito quente e fica meio turbulento. Então ali há energia, muita energia. E Deus disse, faça-se a luz. Luz, uma expansão de energia. . Mas isso hoje em dia foi comprovado? Foi.
teoria do Big Bang. Vamos entender o que é Big Bang. O Big Bang foi uma teoria criada por Gamow, né, e Lamaitre, que anunciaram essa teoria, que disseram que entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, tudo se concentrava num ponto no universo. No universo, tudo, toda a matéria, toda a energia. E pela instabilidade da energia, tudo se expandiu numa explosão. Bom, esse ponto é chamado de ovo cósmico pelos cientistas. E tudo se expandiu através de uma explosão. Vamos voltar para a Bíblia? E Deus disse, faça-se a luz. Como que a energia se expande? Por 4 formas, como eu disse, né? Elétrica, térmica, sonora e a luz. Então, a partir dali, o nosso universo foi criado. Por que o nosso universo? Porque nós temos informação de multiversos. Então, esse nosso universo começou nesse ponto. E dali tudo foi criado através da poeira cósmica. Simples e ignorante, como nós temos a informação. Todos átomos. Então, a partir daqui, a gente consegue imaginar o tamanho do universo. O nosso sistema solar surgiu mais ou menos de 13,7 bilhões de anos atrás. 13,7 bilhões. O nosso Sol é um dos menores da nossa galáxia. Então, estou falando de Sol. E existem entre 100 a 400 bilhões de estrelas como Sol. Na nossa galáxia, na Via Láctea. E existe entre 100 e 200 bilhões de galáxias no universo. Olha a nossa galáxia aqui. A Via Láctea. E olha nós ali, ó. Um braço. Pequenininho, um ponto. E esses são os multiversos simbolizados. Notaram o tamanho da nossa pequenez? Notaram? Como somos minúsculos na criação divina? E como muitos de nós chegam num ambiente com uma sensação de que é grande? Quando a fagulha do orgulho começa a pegar, eu tento lembrar desta imagem, dessa dimensão. E o quanto ainda temos que aprender. Porque em cada planeta é governado por um Cristo. Cada sistema solar tem um Cristo maior que orienta todos os Cristos desse sistema solar. E numa galáxia é orientada por um Cristo maior que orienta todos os Cristos de todos os sistemas solares. E no universo. Imaginaram? Quantos quinquilhões de almas, de espíritos, necessitados de evolução, onde um auxilia o outro? Então é uma questão muito grande. E aqui, Einstein, ele simboliza tudo, demonstrando o homem material que é, mas trazendo uma informação gigantesca para o espírito. E diz, tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja, eu vou repetir, sintonize a frequência que deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Somos todos energia. Nós somos formados por estruturas minúsculas
que, pela visão humana, parece material, como a nossa pele, mas é tudo energia concentrada. Então vamos tentar observar agora, diante da evolução, para poder entender esse princípio de tudo. Leon Denis definiu a evolução, segundo o Espiritismo, desta forma aqui, ó. Existem 4 grandes reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. O último reino hominal, que nós fazemos parte. Ele simplesmente definiu toda essa evolução na seguinte forma: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, quando a gente observa um mineral, uma rocha, né, um cristal que seja, você não vê vida ali. Mas na criação do princípio, tudo era átomo, que a gente acreditava ser a menor partícula que existia. Acreditava, a menor partícula. Só que ali você já tem o princípio de Deus, a essência de Deus. Porque todos os átomos respondem a uma lei: afinidade, atração, repulsão, e começa ali já o aprendizado de afinidade. Então a gente tem a molécula da água, cujo um oxigênio atrai 2 hidrogênios. Já formou um grupo. Olha só. Um átomo livre, um hidrogênio livre, não consegue ficar sozinho, livre. Liga-se a outro hidrogênio e forma-se um gás hidrogênio. Então, a gente tenta entender que essa evolução tem por união e auxílio. De tanto essa união e auxiliar, o mineral não faz parte do nosso organismo? Faz. Bem conhece aquelas pessoas que têm a patologia de pedra no rim, cálculo renal, que se acumula e quando sai, machuca um pouco. Então a gente pega essa evolução e dá um passo para o vegetal. Quando a alma começa a sonhar no vegetal, ela está adquirindo instintos de sobrevivência. Por que instintos de sobrevivência? Quando eu leciono botânica aos meus alunos, que vamos conver, é uma coisa chata a botânica, quando você vê à primeira vista. Por quê? Um vegetal, ele não anda, não faz nada, fica ali parado. Mas se você fizer um raio-x completo e comparar esse vegetal com o corpo humano, você começa a ver o princípio dos sistemas nele. Como assim o princípio? Ele tem circulação de fluidos, são as seivas. Ele produz seu alimento, já iniciando a digestão. Ele produz algumas estruturas como proteção, algumas estruturas como captura, no caso da luz, ou de algum inseto, no caso da planta carnívora, não para se alimentar, mas para tirar desse inseto sais minerais. Ele apresenta um instinto de reprodução. Vai se reproduzir de alguma forma. O máximo grau da evolução de um vegetal são as flores, órgãos sexuais das plantas, e que tem uma magnitude gigantesca sobre a evolução e adaptabilidade para se reproduzir. Então começa a adquirir ali uns instintos de sobrevivência, onde a alma começa a se agitar no animal. Ali sim, todos esses instintos são aflorados. A agressividade, o egoísmo. Se eu caço um animal para comer, é meu. Porque se eu não for agressivo, alguém vai tomar esse animal de mim. O instinto de grupo, os animais sociáveis. O instinto de reprodução. O instinto de preservação, de sobrevivência. O instinto de cuidado da prole, cuidado parietal. Então ele começa a adquirir instintos que, no homem, esses instintos são provados.
Porque no reino nominal nós recebemos de Deus a inteligência e o livre-arbítrio. Qual é a diferença da inteligência humana para a inteligência animal? No auge da inteligência animal, golfinhos, macacos, cavalos, cachorros, cabras, gatos, qual que é a diferença? O animal ele não consegue distinguir o amanhã. Tanto é que muitos dos nossos cachorros, se você colocar a mão na ração dele, ele vai rosnar para você. Sem pensar que amanhã você pode ficar bravo com ele e não dar comida para ele. Tanto é que ele rosna, acaba de comer e vem com uma cara de safadinho para você, né? Abanando o rabinho. Ou seja, não tem a consciência do amanhã, e nós temos. Porém, a distância do animal para o homem é tão grande quanto a distância do homem para Jesus. Nós estamos ainda engatinhando muito. Então, todos esses instintos, a obsessão, o egoísmo, o orgulho, necessários, surgiram no animal e foram desenvolvidos nos seres humanos, principalmente no mundo primitivo, que foi necessário para a nossa sobrevivência. Hoje, ele é colocado de frente com a inteligência. Até onde o orgulho é bom para a gente? Até onde o orgulho afeta o próximo? Até onde o instinto de reprodução afeta o próximo? A sexolatria. Até onde a avareza vai afetar o próximo? A raiva. As paixões. Os ciúmes. Então somos compelidos a raciocinar. E essa é a maior dádiva. A colocar de frente. Porque esse é o livre-arbítrio. Porém, mesmo tentando acertar, nós erramos. Quando chegamos na espiritualidade maior, nós somos constrangidos a rever todos os nossos atos, todos. E quanto a maior consciência espiritual, maior é o constrangimento e a vontade de ressarcir todos esses débitos. Todos. Nós hemos de pagar até o último centil do que nós devemos ao próximo. E isso, no nosso estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, fala sobre dois espíritos elevadíssimos, no capítulo 17, que fala de desencarnação em massa. Desencarnação em grande quantidade, né? E dois espíritos que são elevadíssimos, que ajudaram muitos séculos e se elevaram na espiritualidade. Porém, eles não conseguem subir, se elevar mais na espiritualidade, porque eles têm algo no passado que os prende e que não deixa subir. E até eles esqueceram, ou não quiseram falar. Mas aí, os espíritos do plano maior fizeram uma análise e pediram para que ele revivesse, através da memória, todas as suas vidas. E eles encontraram. Eles encontraram que na época das cruzadas, eles lançaram seus companheiros de guerra do alto de uma torre. Os dois. E isso os impedia de evoluir. Então eles pediram uma nova chance na carne, na materialidade, uma reencarnação, onde eles pudessem estar passando pelo mesmo processo. Eles acabaram falecendo por um desastre aéreo. Da mesma forma. Dois espíritos elevadíssimos, que eles pediram para reencarnar. E quando a gente observa um desastre, uma tragédia, a gente sempre olha pelo lado negativo, sem observar o lado da evolução de cada espírito ali presente que participou daquela tragédia, faz parte. E é necessário para essa educação. Porque estamos falando de ciência, mas estamos falando de educação do espírito. Então, quando a gente observa a nossa vida, nós somos resultado das nossas escolhas
boas e ilusórias do passado. Dentro da nossa família, nós somos reuniões de desafetos e também de afetos. Porque se nós estivermos sozinhos ali, nós não teríamos apoio, fatalmente a gente sucumbiria. Como acontece com algumas pessoas. Então a gente sempre observa alguns que andam sozinhos, que seguem sua vida num padrão equilibrado, e outros mais atrapalhadinhos. E parece que o pai, a mãe, o irmão fica o tempo todo ali, pagiando e não anda. Se você não encontrou esse atrapalhadinho na família, esse atrapalhadinho pode ser você. E que bom que agora você está entendendo sobre as necessidades da evolução, de ter o amparo, mas não usar como muleta. Então, a partir desse livre-arbítrio, a gente pode entender o princípio onde começou o átomo. Onde nós temos os elétrons passando em volta dele, e é muito curioso que ele parece o sistema solar, onde o Sol está ao centro e os planetas orbitando, cada um em sua órbita, respeitando a distância para o Sol. E assim é o elétron. Cada elétron orbitando a sua órbita e respeitando os seus espaços, tendo em si uma energia. E essa energia nos move. Nós somos formados por centenas de trilhões de células, onde esses átomos são agrupados pela afinidade e formam as organelas que formam as células do nosso corpo. Então, cada célula existe aproximadamente 30 trilhões de átomos, todos trabalhando em prol da célula. Ou seja, seres que estão começando a sua evolução e que trabalham agora para uma célula, uma unidade de vida. E essas células vão formar tecidos, e esses tecidos vão formar órgãos, esses órgãos vão formar sistemas do corpo humano na fisiologia, e esses sistemas compõem o nosso corpo, o corpo dos organismos. Quantas células nós temos no corpo? Mais de 27 trilhões de células. Então vamos multiplicar 30 trilhões de átomos vezes 27 trilhões de células. Não precisa fazer a conta, não precisa pegar o celular correndo e fazer a conta, não. Não vai dar. É muito zero. Só que perceberam o que nós temos no corpo? Nós temos muitas unidades de vida e informação. E a nossa vida orienta esse princípio. E a nossa responsabilidade no futuro, quando o homem perceber a consciência, os nossos átomos também vão educar as nossas células, e as nossas células vão educar esses átomos que estão começando a sua formação, a sua evolução de vida. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. E quando o homem vai perceber essa responsabilidade? Muitos já perceberam. Os nossos atos dizem muito das nossas patologias, das nossas doenças. Ansiedade, depressão, dores de cabeça, laringite, dermatites, cálculos renais, insuficiência cardíaca, respiratória, circulatória. A gente pode ficar o dia inteiro falando sobre patologias aqui. Mas começam aonde? Começam através da nossa energia de mente. Quando Jesus diz, vá, que a tua fé te curou, foi porque ele pegou a sua energia e através da sua vontade manifestou a cura em quem procurou Jesus para ser curado. Para ser curado. E toda essa energia
a gente acaba descortinando ela nos 7 corpos que nos forma o corpo material. Então nós temos esses 7 corpos que são simplesmente energias e que elas vão se adensando até o plano material e que tudo começa onde? Nos planos energéticos. E essa é a expressão da captação dessa energia, o DNA. Eu, como biólogo, fico maravilhado por essa molécula aqui. Maravilhado. E estudando André Luiz, eu fico mais maravilhado ainda. Porque na reencarnação, o ser reencarnante, quando ele é colocado no útero materno, a sua energia, através do DNA materno e paterno, acabam atraindo a energia do reencarnante. As patologias necessárias, a fixação mental da última encarnação, se for uma tragédia de morte, de desencarnação, ela se materializa no corpo. Alguém tem uma marca no corpo que não sabe explicar o que é? Uma dificuldade, uma limitação, uma patologia que não tem cura. Quando eu saio do banho, tem 2 manchas no meu ombro. Eu nunca entendi de onde veio. Hoje eu entendo, mas não quero nem saber o que aconteceu no passado. Nem saber. Porque segundo a mesa mediúnica, me dá muita vergonha. Muita vergonha. E é por isso que hoje eu sou orador. Porque o orador espírita, ele é constrangido a levar a orientação divina, porque na vida passada desviou através da palavra, através da inteligência. Isso constrange e é notado em minha vida que até os 22 anos de idade, no qual me formei professor, eu era gago. Não conseguia falar direito. Quando eu fui ligar para minha esposa, que está presente aqui, nas primeiras vezes quando a gente se conheceu, eu rezava para ela atender o telefone. Na época telefone, né? Não tinha celular. Eu rezava, porque alguém diferente atendia e não conseguia sair a voz. Medo? Não, gagueira mesmo. E hoje, cadê a gagueira? Se você está no objetivo correto da sua reencarnação, tudo é aliviado. Aliviado, mas não retirado. Só a Deus pertence esse crédito de retirar um débito que nós temos. Então, como que a gente pode entender essa energia e onde ela pode ficar? Segundo o Dr. Sérgio Felipe, de São Paulo, que tem a Universidade do Espírito, neurologista, estudante da neurociência, fez seu pós-doc em glândula pineal. A glândula pineal, deixa eu ver se, aqui ó, essa glândulazinha aqui, ó, que antigamente os cientistas explicavam, deixa eu colocar aí em cima, explicavam que era uma glândula que controlava os ciclos circadianos do corpo. O que é o ciclo circadiano? É o sono e estar acordado. É a vigília e estar desperto. Então, a gente começa a perceber que quando a gente está em casa, assistindo televisão, a janela está aberta, no fim da tarde, começa a cair a noite, repara que dá um soninho bom? Não dá? Ou seja, a glândula pineal para de receber a luz do sol, começa a liberar melatonina e a gente começa a querer dormir. E se deixar, embala. Então, por isso, a primeira coisa que eu chego na sala de aula, às 7 da manhã, abre tudo. Os alunos parecem gárgulas, né, quando vê a luz do sol. Mas que bom, porque desperta para o aprendizado. Acorda. Na hora que entra a luz do sol, a glândula pineal recebe esse estímulo e fala, opa, você está acordado, vamos embora, funciona tudo aí. E aí começa a liberação de hormônios, aumenta a circulação e tudo mais. Só que isso, o Dr. Sérgio Felipe diz, que nós temos uma ligação com o espírito, ali, na glândula pineal. E os médiums apresentam uma antena receptora dessa energia lá dentro, que são cristais de apatita.
São bolinhas de cristais dentro da glândula pineal. Então, se alguém disser para você, você tem bola de cristal? Você fala, tenho, mas não controlo muito. Mas tem. Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau através dos cristais de apatita. A gente se sente bem perto de uma pessoa cuja energia está maravilhosa. A gente se sente mal perto de uma pessoa que está depressiva. Mas isso não é culpa dela. Ou é? Nós vamos ver ao longo do tempo. Pode ser que ela esteja ignorante nessa parte da depressão. Você pode ajudar de alguma forma. Então, há muito tempo atrás, os egípcios, que são um dos exilados do sistema Capella, que vieram auxiliar na evolução do nosso planeta, espiando tudo necessário para começar a educação de novo aqui, no nosso planeta, uma das 4 raças que vieram, né? Que vieram os egípcios, os hindus, os chineses e os árias, os arianos. Arianos, até arrepia de pensar, né? Arianos. Então, muitos de nós, pode ser que não voltamos lá para o sistema de Capella por amor. Em auxiliar muitos dos nossos irmãos que estão lá, ou que a gente teve um contato, uma relação muito grande aqui. Chico dizia, todos que acreditam na reencarnação não são desse planeta. Estou falando com um monte de extraterrestres. Que bom ou que mal, porque a gente não aprendeu o amor. Estamos aqui pela benevolência divina de aprender de novo. Ter uma nova chance. Então os egípcios já estudavam a glândula pineal. Tanto é que esse símbolo aí, para quem gosta dos egípcios, né, vai entender o porquê. Quem gosta dos egípcios, esse símbolo é qual? É o símbolo da magia egípcia. É o olho de Óris. O olho de Óris era assim o símbolo de todos os magos que liam as mentes, que dominavam pelo olhar. E essa energia fluía de algum ponto. E eles faziam sim a anatomia dos corpos. E isso está dentro de nós. Como que está dentro de nós? Repararam a semelhança com o encéfalo? Repararam? Não? Então eu vou ajudar. Olha lá. Vou colocar de novo. Perceberam? Estudando anatomia, a gente repara que, anatomia e fisiologia, o tálamo no qual foi inserido aquele olhinho ali, ó, o tálamo, é uma região que recebe informações do corpo e repassa para pontos específicos do cérebro para fazer a interpretação. Então a gente fala, caramba, então recebe tudo que tem no corpo ali e manda para lugares específicos. Então é uma região muito complexa. Sim, muito complexa. Mas o que tem lá dentro então? Nada. É vazio. Não tem nada. Possivelmente a localização do ponto de energia onde nos liga à espiritualidade. Se a gente pensar então no nosso cérebro, ele responde à energia espiritual, nosso corpo espiritual. Ele é um computador. O computador liga sozinho? Não, a gente tem que dar o comando. Ele faz as coisas sozinhas? Faz se você der o comando. E o nosso comando é o espírito, fonte da energia. Então, através disso, a gente está constrangido em entender que somos responsáveis pela nossa ação. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz algumas informações que provam isso. É correto entender que as células estão associadas a princípios inteligentes, a feição rudimentar, pequenas células? Sim. Esses princípios inteligentes encontram-se a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre. Olha só, mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico, no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas,
conforme a situação da inteligência que a senhoreia. Então quer dizer que as células recebem essa informação e energia do que a gente pensa. Sim. Antigamente o câncer, ele era explicado como uma alteração genética, transmitida de pai para filho, de mãe para filho. E hoje, nós entendemos que não é pouca coisa, 20% é uma condição genética, 80% é o comportamento do indivíduo. E que a maior parte dos cânceres, a maior parte não é um seu total, não é uma verdade suprema, os cânceres foram provocados, muitas vezes, por pessoas que tiveram depressões profundas. Depressões profundas. Então agora dá para a gente entender. Como pensa um depressivo? Eu não consigo fazer nada, não vai, eu não posso, eu sou inferior, ninguém quer ficar perto de mim, não dá para eu conseguir fazer nada, porque sempre alguém vai me criticar, então não vou nem sair de casa para não ser julgado. Olha, eu falei em 15 segundos, já bateu uma depressãozinha. Imagine uma mente 24 horas, todos os dias, nesse looping, jogando essa mensagem para as células. Agora vamos entender uma célula cancerígena. Ela perde totalmente o seu comando. Ela não sabe a hora de parar de multiplicar. Ela produz substâncias que ela não sabe nem para que serve. E interessante que essa célula, quando se desprende do ambiente onde ela está, do câncer, e se desloca para outros ambientes, ela influencia as outras células a virarem também células cancerígenas. A metástase. Então, com isso, a gente entende que através das nossas ações, a gente pode definir o nosso corpo. Mais uma perguntinha de André Luiz. De que maneira o espírito movimenta e controla os milhões de células que compõem o organismo de uma pessoa? O espírito exerce essas funções através do centro coronário. Olha lá, bem no interior do tálamo. Centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Ela própria se expressa. Existe então um governo mental na ação e no desenvolvimento das células? Sim. É diante desse governo mental que a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo, que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, o corpo, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios, ou substâncias produzidas em determinado órgão e glandulares dentro do cosmo orgânico. Então, para a gente fechar esse entendimento e ficar a reflexão. Como obter esse controle celular? Eu vejo que há uma tríade, um entendimento de 3 posições. É como um banquinho, se tiver 3 pernas. Se faltar uma, ele cai. A primeira, a oração. A comunhão com Deus. E se Deus é a energia, toda vez que nós oramos, nós entramos dentro de nós. E aumentamos a nossa energia e afinamos essa energia com o plano superior, onde nós recebemos auxílios. O conhecimento. Quando em um tratamento espiritual se pede para assistir a palestra, algumas pessoas chegam no final da palestra apenas para tomar o passe, pensando que o medicamento para o espírito é o passe, e não é. O medicamento para o espírito é o conhecimento. Ele vem aqui ouvir os conhecimentos dos espíritos que são transmitidos através dos oradores. Nós não somos pessoas divinas, nós somos pessoas comprometidas com Deus e com a sociedade. Então estamos aqui simplesmente pagando os nossos passados.
Então, com esse conhecimento, você pode ter consciência do que você é e como você pode agir para melhorar o seu estado espiritual. E por último, o amor. O amor para consigo e o amor para com o próximo. Porque entendendo, tendo conhecimento de si, da caridade, da energia que transmite a caridade, você consegue juntar a oração, a caridade e o conhecimento. Isso é paz interior, é equilíbrio. E quando a gente observa essa imagem, simbolizando Jesus curando os leprosos, a gente entende então o que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muita gente interpretou errado essa frase, esses dizeres. Não é o Cristo o caminho. Não é Ele que te leva ao Pai. Ele te demonstrou como chegar ao Pai. Quando Ele diz, eu sou o caminho, Ele está dizendo, cada um de vocês é o caminho. Os pitiucos chegaram com os desenhos para os papais. Se deixar a minha, vem até aqui em cima. Tadinha. Bom, quando Jesus diz, eu sou o caminho, Ele não está falando, eu, Cristo, sou o caminho. Me ame, me idolatre. Ele está dizendo, cada um de vocês é o caminho. Cada um de vocês é a verdade que você acredita. E cada um de vocês é a vida no qual você acredita como sendo a verdade. E ele continua. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mim quem? Cada um de nós. Eu não vou ao Pai se eu não fizer esforço. Se eu não der o primeiro passo. Porque eu preciso tomar atitude. Ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer para a minha evolução. Nós podemos ter o mundo inteiro ao nosso lado, mas a nossa caminhada evolutiva, ela é solitária. Nós temos auxílios e somos auxiliados, e somos auxiliadores. Mas a nossa caminhada, ela é sozinha, ela é solitária. Por isso que Jesus sempre disse após as suas curas, Ele curou apenas algumas pessoas, porque todos tiveram vontade de ser curados e foram até Jesus. A mulher impura que tocou as vestes de Jesus e ele sentiu. Saiu uma essência, uma energia de mim. Quem me tocou? Ele não precisava ter falado, ele já sabia. Mas para que os apóstolos pudessem entender que a vontade daquela mulher impura que só tocou as vestes foi curada. De que na época era impura porque tinha hemofilia e não parava de ter a secreção do ciclo menstrual. Então, quando Jesus diz, vai e não peques mais, porque o pecado significa errar o alvo. E qual que é o alvo da nossa evolução? O amor e a fraternidade. Pois sem amor e sem caridade, nós não somos nada. Nós não aprendemos o que Jesus veio nos ensinar. Espero que tenhamos um excelente domingo, um excelente dia, uma excelente reflexão. Que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado pela paciência, por ouvir.